Rotação em torno de um eixo fixo. A barra gira em torno do eixo vertical. O plano de rotação é formado pelo eixo de rotação e pelo ponto de aplicação da força. Uma força vertical paralela ao plano de rotação não produz rotação. Por que isso acontece? O torque da força da mola em relação a um ponto do eixo de rotação é perpendicular ao plano de rotação. Logo, a componente vetorial desse torque na direção desse eixo é nula. Assim, a força da mola vertical paralela ao plano de rotação não produz rotação. Uma força horizontal paralela ao plano de rotação não produz rotação. Por que isso acontece? O torque dessa força em relação a um ponto do eixo de rotação é perpendicular ao plano de rotação. Logo, a componente vetorial desse torque na direção desse eixo é nula. Assim, a força da mola horizontal paralela ao plano de rotação também não produz rotação. A força horizontal perpendicular ao plano de rotação produz rotação. Por que isso acontece? O torque dessa força está contido no plano de rotação. A componente vetorial do torque dessa força na direção do eixo de rotação não é nula. Por isso, ela produz rotação. Podemos concluir que apenas a componente vetorial de uma força externa perpendicular ao plano de rotação produz rotação. Como o vetor posição do ponto de aplicação da força pode ser escrito com a soma da sua componente vetorial na direção do eixo de rotação e na direção perpendicular a ele, o torque da componente vetorial de uma força externa perpendicular ao plano de rotação pode ser reescrito com a soma de dois produtos vetoriais. A contribuição ao torque da força, associada à componente do vetor posição paralela ao eixo, tem a direção da barra. Logo, ela não contribui para a componente vetorial do torque na direção do eixo de rotação. A contribuição ao torque da força, associada à componente do vetor posição perpendicular ao eixo, tem a direção do eixo. Por isso, a componente vetorial do torque, na direção do eixo de rotação, é o produto vetorial entre a componente vetorial do vetor posição do ponto de aplicação da força perpendicular ao eixo de rotação e a componente vetorial da força perpendicular ao plano de rotação.